Olá pessoal, bem-vindos ao nosso Servidor Zeônico. Bom pessoal, vamos lá. Hoje, como a gente tá, vocês sabem, né? Sempre no fim do mês eu faço um vídeo explicando a criação de um novo MS, né? Então, desse mês agora eu vou fazer mais um MS da Zeônico, tá? O último mês foi o MS da Federação, que foi o Mudrock, ou Mudrock, né? Então, vamos lá. Pessoal, lembrando também, esse conteúdo aqui eu sempre faço com um vídeo mais ou menos assim. Esses vídeos acabam ficando longos, né? Normalmente dão um puta de um trabalho pra fazer. Então, pessoal, aproveita todo mundo, né? Muito obrigado a todo mundo que assiste os vídeos. E por favor, pessoal, se inscreve aqui no canal. Isso me ajuda bastante e faz com que o canal cresça muito, né? Então, sem isso eu não consigo avançar com o canal, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Hoje eu vou fazer um MS de produção em massa, tá? O primeiro MS, ele foi um MS criado no final da Guerra de um Ano, tá? É, ele foi ele foi um MS com capacidade de rivalizar até com o próprio Gundam original, né, que é o RX-78-2, e ele teve chance, e tinha, além de rivalizar, tinha chances reais de ganhar. Então, é um MS aí que provavelmente acho que alguns já descobriram o que é, mas eu vou dar 5 segundinhos aí pra vocês tentar descobrir o que é, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Como eu já falei, né? O mês desse mês agora vai ser um dos meus MS preferidos do Exército Zeônico, que é o Gelgug, tá? Ele foi o primeiro MS realmente zeônico com o intuito de combate contra MS, tá? Além disso, tinha uma excelente capacidade de armas e equipamentos que ele podia utilizar. E inclusive foi a primeira unidade zeônica realmente com capacidade de usar armas de combate corpo a corpo e de longa distância de beams, tá? Então, pessoal, se você estava esperando o vídeo do Zaco, desculpa aí, mas não vai ser esse mês de novo, né? Dessa vez eu vou ter que admitir, mas eu tenho que admitir dois pontos. Primeiro, o Gelgug e o Zaco tinham dois pontos muito iguais da doutrina zeônica, tá? Que eram o quê? Primeiro, grande adaptabilidade do MS, ou seja, o Gelgug, ele é tanto quanto o Zaco, ele podia ser utilizado em qualquer área sem com pouquíssimas ou quase nenhuma modificação, né? E segundo também, ele é um MS extremamente rápido, tá? Ele empregava bem a ideologia do Exército Zeônico de ataques rápidos de estilo bater e correr, tá? Mas, infelizmente, ele foi completado muito tarde, tá? Infelizmente, por causa disso, a maior parte dos pilotos zeônicos já tinham sido abatidos em combates anteriores, então sobraram poucos pilotos bons, e os pilotos que sobraram, a maior parte deles eram pilotos com pouca ou quase nenhuma experiência de combate. Então, o que tornou esse MS que era tão poderoso ir pra ruína por causa disso. Mas vamos acabar com essa intro longa e vamos logo pra história. Pessoal, lembrando, tá? Também, eu sempre faço esses vídeos de criação de MS, essa parte sempre explicando com base na que a gente tem realmente. Eu faço comparações, eu explico, eu tento fazer umas piadinhas no meio também pra dar uma aliviada também. E não ficar só aquele falatório chato que tem muita gente aí. Tem alguns outros canais que eu já vi, né? O pessoal fazendo, eles só ficam falando, e não tem uma piadinha, não tem uma palhaçada, não tem. É só fala só. Então, eu gosto de fazer um pouco disso. Além disso, também nunca vi ninguém fazendo essa parte de comparação igual eu faço. Então, é uma coisinha um pouquinho diferente. Mas, é só isso mesmo, só para deixar uma ideia aqui para vocês, tá bom? Então, pessoal, o MS desse mês agora vai ser o MS-14A Gelgug, né? Que é o nome técnico dele. E no Japão, né? Ele é conhecido como Jirugugu, né? E no Brasil ficaria um pouco mais fácil de pronunciar como Gelgug, né? Então fica um pouco mais fácil, né? Então, caso você queira falar, a pronúncia ficaria um pouquinho melhor isso aqui. Em japonês fica bem esquisito, né? Jirugugu é meio estranho, mas tudo bem. Agora vamos para os dados técnicos, né? A parte chata do manual, né? O que a gente faz quando o reator não está a fim de ligar, quando é que tem que dar uma arrumada nos propulsores, o que fazer quando o propulsor engasga, né? O que acontecer quando o reator resolve dar uma travadinha, é isso aí. Então, vamos lá. Primeiro, a altura dele, né? A altura dele é de 19,2 metros de altura, que é um pouco maior que um prédio de 6 andares, tá? Então, assim,
Ah, historiador, como assim um prédio de 6 andares? Cada andar, mais ou menos, em prédios, em geral, eles têm uma média de 3 metros de altura. Então, né, tem 19, um prédio de 6 andares seria 18 metros. O Google tem 19,2, então ele é 1,2 metros a mais, tá? Seu peso totalmente vazio é de 41,1 toneladas, tá? Ele fica bem próximo ao tanque de guerra, o Leopard A1, Leopard 1A5, tá? Então, ele é um tanque praticamente que ele foi da era ele veio da Guerra Fria, né? Leopard 1, que ele pesa 42 toneladas e seu peso totalmente carregado equivale a 73,3 toneladas, que equivale a bem próximo de um tanque Leopard 2 A7 Plus. Eu sei. Eles falam Plus com símbolo de maisinho, mas tudo bem. Que é uma versão bem atualizada do Leopard 2. Ele é basicamente, acho que é uma das últimas versões que tem. Então ele é bem avançado. E essa versão tem 73 toneladas e meia, tá? Então, e além disso, são dos tanques bem extremamente modernos, tá? Então vamos lá, pessoal, para o reator. O reator dele é de 1400 kW, tá? Para o universo Gundam, a gente pode pensar assim, é muito pouco, você está falando de um reator, né? Mas se a gente for pensar, por exemplo, o Jin é 1250 kW, ou seja, o reator do Gelgug é mais poderoso. Se a gente for comparar com o Zudá, o reator do Zudá é de 1150 kW. Ou seja, o reator do Gelgug ele é bem mais potente, ele é praticamente 300, né? Ou também, se a gente for comparar, é os 800 kW que era do Gantank. Então, a diferença dos dois é bem variante, tá? E se a gente for comparar com alguma coisa aqui da Terra, né? A gente fala assim, pô, mas peraí. Mas é um reator nuclear, não sei o que. Tá bom. É um reator nuclear que tem o tamanho de um carro de passeio, tá? Em geral, mais ou menos é o tamanho de um carro de passeio normal. Só que ele produz a mesma unidade, a mesma quantidade de energia que o motor de uma corveta. Aí você vai falar assim, historiador, o que é uma corveta? Corveta é um navio de batalha, tá? Ele normalmente é um navio mais de escolta, ou um navio que ele foi feito para caça-minas, né? Ele tem uma média de 60 a 100 metros, tá? Então depende da classe, depende muito do tipo de corveta, mas as corvetas em geral eles pegam essa classificação. E normalmente eles carregam 1.500 toneladas de peso, ou seja, o mesmo motor que um navio de guerra de 60 metros é a produção de um reator que tem o tamanho de um carro. Eu acho que o reator é meio potente, né? Então, isso aqui é uma coisa que eu achei interessante colocar aqui para vocês terem uma noção do que é mais ou menos, tá bom? Então, pessoal, o próximo que a gente tem aqui, alcance de sensor, tá? O alcance dos sensores é mais ou menos aí que a gente tem, são 6.300 metros, tá? Comparado aos outros MS de antes que a gente tinha, né? Como outros MS, por exemplo, o Zudá, que tinha um alcance de 3.000 metros, mais ou menos, a gente pode ver que a diferença de reator de alcance é muito grande, já praticamente dobrou. Né? A gente está comparando com o MS antes da Guerra de um Ano e o MS já no fim da Guerra de um Ano e já viu como é que ele aumentou, praticamente dobrou o alcance de radar. Tá? Seu tempo de giro de 180 graus é de 1,5 segundos. Tá? Giro de 180 graus, o que é isso aqui? Ele virar de costas. Tá? Então, mais ou menos isso aqui. Sua velocidade máxima é de aproximadamente 200 km por hora, tá? Algumas dão mais ou menos 210, outras dão... Então eu vou colocar na aproximadamente 200 km por hora, tá? Sua velocidade de cruzeiro. Pessoal, isso daqui, velocidade de cruzeiro, é mais ou menos o quê? O que eu tô tentando explicar isso? Velocidade de cruzeiro seria a velocidade do MS, ou ele andando, ou ele usando propulsores na capacidade mínima. Tá? Então depende também da área que ele está andando, do local, tudo essas partes. Então a gente tem que calcular essa parte. Em geral, o Gelgug anda na velocidade de cruzeiro entre 70 e 105 km por hora. Claro que isso depende se ele está correndo, se ele está andando, se ele está usando se ele tá, por exemplo, se está na terra, se ele está andando devagar, se ele está correndo. Então essas coisas fazem bastante diferença na sua velocidade, tá? Em geral, a gente tem que lembrar também que tá no espaço também pode ter diferença porque os propulsores usam de uma outra forma, tá bom?
Agora vamos para os propulsores do MS, tá? Ele tem dois propulsores de 24.500 kg nos pés, tá? São dois propulsores bem grandes. E ele tem mais 5 propulsores de 2.500 no saiote, tá? Então ele é um dos poucos MS que ele não tem mochila, como outros MS, por exemplo, o Da, que ele tem um propulsor gigante nas costas, ou o Jin, que tem dois propulsores menores nas costas. Esse aqui, ele tem os propulsores dele, na maior parte, ficam na parte do saiote, fica na parte de trás dele, tá bom? E a blindagem desse MS também, ela é uma blindagem de uma liga de aço super endurecida. Pessoal, a gente vai ter que falar aqui, tá? Essa parte de blindagem eu não tenho como dizer muito. Só tem que falar assim: ah, mas a blindagem é uma liga de aço super endurecida. Tá bom, mas o que é isso? Não tem como dizer. Porque vai depender. A gente não sabe quais são as técnicas que se pode conseguir de metalurgia estando no espaço. Isso aqui ainda não foi testado. E ninguém colocou uma forja no espaço, né? Então a gente não sabe como é que isso vai agir com os materiais e minerais. Então a gente não tem como dizer. Só se fala aqui que é uma liga de aço, que é uma versão de aço muito mais resistente que o aço normal. Quanto mais forte? Não tem como dizer. Eu acredito que deve ser algo próximo aí de titânio, porém com a densidade do ferro. Então meio que a gente tem uma maior durabilidade, mas com menos peso. Mas isso aí eu não tenho como dizer realmente qual é esse valor, tá bom? Pessoal, vamos lá pro desenvolvimento, que é a parte que vocês vão achar, que alguns acham meio chato, né? Mas eu tenho que falar aqui bastante e essa parte vai ser um pouquinho longa, tá? Mas antes de começar, pessoal, eu vou deixar um aviso, tá? As versões A, B e C, ou tipo A, B e C do Mobile Suit são praticamente iguais. Então, praticamente 99% iguais. Então eu vou tratar a versão A, B e C como o mesmo Mobile Suit. Eu não vou ficar criando um vídeo sobre... Ah, eu vou fazer um vídeo sobre o Gyalgug High Mobility Type. É o tipo B. Então ele basicamente eu não preciso fazer isso. Tá bom? Então, alguns vão achar chateados, mas é basicamente isso. A versão C também é praticamente quase idêntica, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar com o desenvolvimento, tá? O desenvolvimento do Gyalgug começou com o projeto do MS-11, com o mesmo nome, tá? Mas, né, por causa da falta de capacidade dessa unidade de utilizar armamento de beams, esse projeto foi, entre aspas, abandonado, tá? Na verdade, ele não foi totalmente abandonado. Esse projeto foi transferido para o centro de pesquisa de Pesum, aonde esse centro de pesquisa transformou a unidade MS-11 no Actizaco, tá? Lembrando também, o asteroide de Pesum era um centro de pesquisa e desenvolvimento zeônico, o melhor centro de pesquisa e desenvolvimento zeônico que existia. Tanto que, né, uma das tecnologias que alguns Gundams usam, que é a tecnologia de magnetismo, né, que é as juntas magnéticas, foi criado nesse asteroide. Então é uma tecnologia muito nova que ela acabou sendo perdida pelos zeônicos quando esse asteroide caiu na mão da Federação, tá? Eu não tenho como dizer realmente se é a mesma tecnologia ou se a Federação está trabalhando com uma tecnologia muito parecida, né? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu como historiador zeônico, eu acredito que, na verdade, o exército da Federação roubou mesmo essa tecnologia do exército zeônico e colocou no Gundam, tá? Então, basicamente é isso, tá bom? Esse MS-11 ficou o Actizaco, eu já falei. E depois o MS foi totalmente redesenhado para o MS-14, tá? O MS-14 aí veio ser realmente o Gyalgug. E pelo motivo do seu redesenho e o motivo do exército da Federação estar muito preocupada, querendo o MS, foi porque, querendo o MS com armas de beams, é porque o exército da Federação já tinha. E eles estavam vendo quanto isso era prejudicial pro exército zeônico. O exército zeônico estava tomando um pau feio já. Porque as armas de beams estavam praticamente destruindo qualquer coisa do exército zeônico, tá? Mesmo o exército zeônico tendo pilotos muito mais experientes
e um MS que realmente tinha uma capacidade até combativa com o Jin, né? Infelizmente as armas de Beam estavam pesando muito a balança pro lado deles, tá? Então essa unidade foi criada com o único intuito de combater os MS da Federação, tá? Os Zakos tinham bastante dificuldade, porque a única arma que era eficaz contra eles eram as Zaku Bazookas, tá? Qualquer outra arma que não fosse uma bazooka, como as Beam Machine Guns, praticamente era como eles vinham andando protegidos com o escudo de Luna Titanium praticamente não, as metralhadoras de Zaku MG praticamente não faziam nada naquela porcaria dos escudos. Então, tava ferrado, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, outra coisa também, agora eu vou dar um easter eggzinho, tá? As primeiras designações do Gelgug foi como YMS-14, que é o mesmo nome, o mesmo codinome do Guian, tá? Então, caso vocês vejam isso em algum lugar, algum anime mais antigo, e eles falaram com YMS-14, é porque não tinham feito essa... não tinha percebido que eles tinham feito essa pequeno erro, onde é que o Gelgug e o Guian estavam com o mesmo nome, a mesma designação. Então depois eles mudaram esse daí, tiraram o Y e transformaram em MS-14A, tá bom? Mas as primeiras versões do Gelgug foram a MS-14S, que era a versão de comandante, tá? Essa versão de comandante foram criadas apenas 25 unidades, que a gente sabe. Tá? Todas elas foram entregues para Chimera Corps. Historiador, o que é Chimera Corps? Vamos lá. Chimera Corps era um grupo especializado e unicamente criado com soldados escolhidos a dedo pela própria Kycilia. Kycilia Zabi, né? Ela era a chefe de espionagem e de controle interno zeônico, então ela escolhia os pilotos que ela queria e dava, e ela basicamente pegou os primeiros 25 Gelgugs e falaram assim, deram para ela, onde um desses Gelgugs também foi entregue para o Char, né? Tanto que a batalha do Char contra o Amuro, onde é que a Lala Suni vem a ser abatida, né, com o Elmeth, o Char estava com o Gelgug S dele, tá? Combatendo o Amuro Ray, tá bom? Então, dessas 24 unidades, sobreviventes, as outras 24 unidades foram entregues para os pilotos da Chimera Corps, tá bom? Cada uma dessas unidades foi modificada e customizada de acordo com a vontade de cada piloto. Cada piloto recebia essa unidade, usava a unidade, testava e falava assim, ó, eu quero modificar isso aqui para mim. A unidade era modificada pro gosto de cada piloto, tá? E como essa unidade, a versão S era muito mais poderosa que a versão de produção em massa, né? Então eles tinham umas specs um pouquinho maiores, tá bom? Lembrando também que todos os Gelgugs tinham um reator extra em cada um dos antebraços para melhorar sua capacidade de uso de armas de beam e para diminuir um pouco o estresse do reator principal, né? Aquela protuberância que todo Gelgug tem no braço, normalmente se for as versões A ou B ou C, normalmente aquelas são reatores. Algumas outras versões alternativas têm armas diferentes, elas podem trocar um reator por uma arma diferente, tá? Mas em geral são reatores, beleza? Então vamos lá. Sim, outra vantagem também era a modularidade que esse MS tinha. Ou seja, se eu quiser, eu tava com uma versão tipo A, se eu quisesse converter para uma versão tipo B, que é a versão de automobilidade, simplesmente eu ia lá, tirava a placa de armadura das costas, encaixava a mochila de alta mobilidade e ele se tornava MS de automobilidade. Algumas versões tinham propulsores extras também que vinham que eram acoplados na panturrilha, tá? Mas isso daí dependia do piloto, tá? Isso aí é mais para conversão tipo SB, né? Que é a versão de automobilidade tipo que era uma versão da tipo S, tá bom? Isso também gerava mais 30% de velocidade na unidade e maior capacidade de combate para ele. Inclusive funcionando muito bem o sistema de você ficar de ataques rápidos, né? E a gente tem que mudar também a versão tipo C ou a versão C ou tipo C,
né, que é a versão que modifica alguns pontos da cabeça, tá? Colocando um sistema de sensor extra na cabeça, que é uma modificação extremamente simples, é só você trocar algumas peças a parte do topo da cabeça, e troca a mochila, também tira aquele bloco de armadura que fica nas costas e coloca uma mochila com um reator extra e alguns propulsores a mais, com um canhão BIM, que ele fica mais ou menos na altura do ombro para dar tiro, tá? Porém, pessoal, a gente sabe que pouquíssimas unidades de Galgug foram criadas, tá? Alguns estimam que até o fim da guerra foram construídas 738 unidades de Galgug, tá? Mas não se sabe ao certo ao número correto, tá? Porque no fim da guerra as coisas estavam meio esquisitas e a gente não tem como dizer bem. Porém, a gente sabe que 67 unidades, tá? Agora, esse é o momento também. Tem algumas dúvidas. Entre 67 ou 55. A gente não tem ideia corretamente qual é o valor, qual é o contingente correto de unidades. A gente só sabe que várias unidades de Galgugs combateram. Algumas informações falam que fosse 55, outras falam que fosse 67. Então eu vou falar as duas e aí depois você pode descobrir qual que é, tá? Ou você pode achar o que vai ser. A gente sabe que 67 que combateram, 55 era unicamente do tipo B. E depois a gente tem tipo C e o restante. Talvez tenha alguma versão S também aí no meio, mas a gente não tem como dizer. Versões do tipo C. A gente sabe que só foram criadas apenas 15 unidades desse tipo, tá? Inclusive que a versão tipo C, ela tem até um escudo diferente, mas esse escudo é pouquíssimo usado, então não é muito falado, então nem vou comentar muito aqui. Mas a gente sabe também que foi liberada a construção de mais 122 unidades, tá? Porém, a gente não sabe se esse número foi realmente criado ou se mais alguma unidade do tipo C saiu da fábrica, tá? A gente não tem como dizer isso. Então, a única coisa que eu tenho certeza é que existiram, que tem provas, foram 15 unidades do tipo C, tá? Dessas 15 unidades, 2 foram destruídas e 3 foram danificadas num ataque que foi feito antes da batalha de Aboki, tá? Então, vamos lá. Em relação às estatísticas e capacidade de combate do próprio Galgug, né? Que é uma parte que todo mundo fica um pouco preocupado, fica querendo saber como é que é. Então, pessoal, em relação às estatísticas e capacidade de combate do próprio MS, mesmo ele sendo um MS de produção em massa, ele realmente era um MS extremamente poderoso, tá? Ele tinha a capacidade real de ganhar de um Gundam, mesmo com deficiências em relação à armadura, tá? A armadura dele era bem né, inferior, mas ele ganhava em 2 pontos aspectos. Primeiro, a arma de beams dele era tão potente quanto, e segundo, ele tinha uma maior mobilidade que o próprio Gundam original. Tá? O RX-6810 não tinha tanta mobilidade quanto o próprio Galgug. Então, essa daqui era uma vantagem que ele tinha. Porém, o maior ponto fraco dele mesmo foram os pilotos que receberam essas unidades, né? A maior parte deles, como já tinha falado, tinham pouca ou nenhuma experiência de combate. Então é a mesma coisa que você dá um carro de Fórmula 1 para uma pessoa comum tentar dirigir. Não vai dar muito certo. Então, infelizmente, o exército zeônico estava realmente desesperado e estava com muita falta de piloto. Então, devido às batalhas anteriores, tiveram muitos abates de pilotos. Então eles tiveram que se virar com o que tinha. E aí esses pilotos acabavam se ferrando por causa disso, tá? Então, acabando essa parte de desenvolvimento, vamos para a parte de armas, que é a parte que o pessoal gosta mesmo de assistir. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Primeiro eu vou começar com as armas de combate corpo a corpo. Normalmente eu deixo elas pro final, mas dessa vez, como é uma arma icônica, eu resolvi colocar ela primeiro, né? Primeiro a gente tem aqui, né, pessoal, a BIM Naginata, que é essa aí que vocês estão vendo na imagem. É a arma mais icônica do Galgug. Todo mundo que vê um Galgug já lembra que tem a BIM Naginata, tá? Então, vamos lá, pessoal. Essa daqui é uma espada de lâmina única ou dupla, tá? Criada unicamente para SMS. As versões, normalmente, o pessoal coloca ela como lâmina dupla, tá? Ela é uma lâmina de plasma contida por um campo de iField. Eu já expliquei, isso aqui é o mesmo sistema de uso de Beam Sabers, tá? Mas, para quem não assistiu, vou dar aqui uma versão super resumida, tá? Todo Beam Saber, ele emite plasma. O plasma é contido por um campo eletromagnético que cria uma lâmina,
tá? Essa lâmina vai ficar fazendo o plasma correr em volta dele como se fosse um circuito, criando como se fosse uma gigantesca... Como é que eu poderia dizer? Uma serra elétrica de... É uma serra elétrica, só que diverso... com tamanho de partículas que estão correndo a uma velocidades incríveis dentro de um campo eletromagnético. Então imagina esse negócio tentando cortar. Eles vão cortar qualquer coisa, exceto exceto camadas de proteção anti-beam. Porém, lembrando também que as proteções anti-beam não duram para sempre, tá? Essas proteções anti-beams, conforme uma arma de beam encosta, ela vai perdendo a sua camada, tá? Então, a certo ponto, a lâmina vai cortar, tá? Lembrando também, pessoal, a beam naginata, ela não é unicamente com essa forma de lâmina, tá? Como se fosse tipo uma lâmina para corte. Lembrando que uma lâmina curva ela é melhor para corte e uma lâmina pontiaguda ela é boa para perfuração. Então o Gyalgug ele podia trocar nas duas formas. Ele podia utilizar a forma também, essa forma que ele usa de beam naginata. Essa daqui é uma versão que gasta muito mais plasma para criar uma lâmina maior, que tenha maior capacidade de corte. E também ele pode modificar isso aqui para uma lâmina fina, como se fosse uma lança, para maior capacidade de perfuração, tá? Então essa arma é bem interessante e ela pode ser guardada em 3 hardpoints, tá? Historiador, o que é um hardpoint? Hardpoints são locais que você pode colocar peças ou equipamentos para funcionar melhor o seu MS, tá bom? Então, são pontos de ancoramento para você colocar os seus equipamentos, tá? Então, é uma forma bem resumida aqui que um hardpoint. Hardpoint, a beam naginata pode ser guardada em 3 locais, tá? Primeiro, ele pode ser colocado nas costas, que no caso da versão original, a versão A, ele fica nas costas, juntamente com o escudo, tá? Caso seja necessário. Outro ponto também, ele pode colocar no saiote, mais ou menos ali na altura das nádegas, ou altura da bunda, né? E aí ele pode também alcançar muito facilmente. Lembrando também que a beam naginata é uma lâmina bem grande, então ela pega dos dois lados do piloto, tá? E por último, ela pode ser guardada também no escudo, tá? O próprio escudo do MS pode equipar uma beam naginata ali para ela ter uma capacidade de combate um pouquinho melhor, tá? Além disso, também tem uma outra coisa também que eu não mencionei antes, mas isso daqui é uma coisa muito interessante, que é o que? Normalmente os golpes de beam naginata podem ser ainda mais perigosos do que qualquer outra arma de beam. Por quê? Porque o Gyalgug ele fica girando o punho para acelerar a lâmina. Dessa forma, fazendo com que a lâmina seja ainda muito mais perigosa. Além da rotação, isso gera uma força centrífuga muito, muito grande, aumentando a capacidade de corte dessa arma. Então ela é muito mais poderosa do que um beam saber normal, tá? Porém, para utilizar isso daqui, né, precisa de uma habilidade um pouco maior do piloto para ele conseguir utilizar essa arma usar essa arma corretamente e utilizá-la realmente causando um dano extremo, tá? Então, por isso que pouquíssimos pilotos tinham tanta capacidade de utilizar SMS. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou começar com as armas de longo alcance, tá? Eu vou começar já direto pelas armas de beams deles, tá? Então, a gente tem aqui algumas versões. Então, eu vou falar aqui algumas variações e armas de beams que já foram usadas. Então, vamos lá. Pessoal, primeira arma que eu vou falar aqui são protótipo de beam rifle. Vocês estão vendo aí na imagem que tem 2 protótipos diferentes. Sim, são 2 protótipos, cada um é para um uso diferente, tá? Então, eu vou falar das 2 versões. E as 2 versões são conhecidas como protótipo de beam rifle, tá? A primeira que a gente tem vendo aí, que é a versão, tá? É o protótipo de beam rifle. Essa versão é a primeira que foi utilizada em Solomon, tá? Pra quem se lembra, Solomon no Gundam original é aquela parte onde é que o 12 Zab usa o Big Zan, tá? Então essa unidade foi utilizada naquela área. Esse rifle é gigantesco, tá? Pessoal, é algo em torno aí de... Eu não tenho como dizer ao certo. Eu calculei mais ou menos aí algo em torno de 22 metros de comprimento só o rifle, tá?
Porém, eu não tenho mais dado técnico nenhum desse rifle além disso. Eu só sei que ele é uma arma extremamente grande e ela era um protótipo que foi utilizado para fazer os primeiros testes de armas de beams zeônicos, tá? E também não se sabe depois o que aconteceu com esse Gelgug e nem muito menos o que aconteceu com esse rifle, tá? Ninguém sabe o que aconteceu com ele. A única coisa que a gente sabe é que essa unidade apareceu, foi utilizada e depois sumiu, tá? E ela é uma unidade única. Agora a gente tem uma versão. Essa versão sim foi criada para produção em massa, tá? Que é o protótipo de Beam Rifle, mas só que essa aqui é uma versão criada unicamente para uso em Terra, tá? Uso aqui dentro do planeta Terra. Então dessa forma, ele era uma versão mais robusta, então ela tinha mais potência energética do que a versão original. Porém, né? Tendo esse capacitor maior dá uma maior potência, porém ele precisou de um sistema de resfriamento muito maior e como ele teve um sistema de resfriamento muito maior, por causa do aumento de potência, ele teve que diminuir a cadência de tiros, tá? Então, essa arma, se ela for tentar ser usada fora da Terra, ela explodiria, porque o sistema de resfriamento não consegue compensar o vácuo do espaço, tá? Então, esse rifle é unicamente para a Terra, tá bom? Agora a gente vai descer, vamos para a arma clássica mesmo, né? Que é o Beam Rifle original do Gelgug, tá? Pessoal, tem duas imagens aqui, mas porém, todas elas são o mesmo rifle, tá? Mas eu vou dar uma explicaçãozinha aqui um pouquinho mais, tá? Primeiro, esse rifle foi criado utilizando engenharia reversa. Historiador, o que é engenharia reversa? Você pega uma arma do inimigo, desmonta e tenta entender como é que ela funciona. Isso se chama engenharia reversa. E depois a gente tenta pegar os mesmos componentes ou componentes parecidos para criar nossa própria tecnologia. Como o exército da federação estava muito para frente com isso, e o Gundam vivia largando o Beam Rifle dele para tudo que era lado, então era muito fácil. Inclusive em Side 6 a fábrica era lá, então eles encontraram uma grande quantidade desses rifles e utilizaram a engenharia reversa para usar. Então, como eu não tenho os dados técnicos desse Beam Rifle, eu vou utilizar o rifle original do Gundam original, do Vovô Gundam, né, que é o RX-782, como base para a capacidade desse rifle, tá? Como a capacidade original do rifle do Vovô era de 1.9 megawatts, eu vou calcular aí que a potência desse rifle, aqui é a parte minha, tá? Eu tô viajando aqui, criando essas coisas. Dá mais ou menos aí algo em torno de 1% a 2% mais poderoso que o original, colocando algo em torno aí de 2 a 2.1 megawatts. Eu acredito que não seja muito mais que isso, porque na verdade eles passaram 8 meses, então meio que não tem como fazer muita coisa, tá? Eu acho que nem 8 meses, na verdade eles fizeram esse rifle em mais ou menos uns 6 meses. Então, outras informações também indicam que esse rifle também poderia ter um carregador de granada, tá? A única imagem que eu achei boa do carregador de granada seria essa versão aí de um Gelgug VG, mas infelizmente né, tem a versão com lançador de granada, mas a gente não pode falar muito. E também isso aqui aparece muito nos Master Grade, tá? A versão Master Grade tem esse rifle, ele tem a versão no 1.0 e 2.0 tinha um lançador de granada que você poderia colocar. Então, né? Pessoal, agora vamos lá, vamos para uma arma que já foi um pouco mais específica, foi para uma versão mais nova, né? Que a gente tem o Large Beam Rifle, ou rifle de beams largo, tá? Que é essa versão grandona aí que vocês estão vendo aí na imagem. Essa aqui é uma versão melhorada e modificada do rifle beam original, porém essa daqui utiliza, em vez de utilizar carregar e atirar um único feixe de beam, essa aqui ele utiliza pulsos de beams, priorizando o poder destrutivo em vez de priorizar o poder de penetração. Ou seja, um tiro de beam normal, ele tem maior penetração. Esse aqui é mais versão, ela dá mais pancada, né? Então ela teria mais capacidade de fazer destruição em área do que realmente atravessar uma área, tá bom? E ele poderia ser atirado em um único tiro ou em pulsos, tá? Além disso, ele tem uma excelente capacidade de penetração e também é uma arma ótima para caso você queira também trabalhar como atirador de elite, tá? A próxima que a gente tem aqui é a Beam Machine Gun. Tá, pessoal, essa metralhadora ela é só vista lá pra frente quando do Gundam Unicorn ela aparece, tá?
essa metralhadora foi utilizada, era a metralhadora de um Geraradoga que foi dada para uso do Gelgug. Para vocês verem, um Gelgug lá na época do Unicorn ainda tinha capacidade para utilizar armas da terceira geração de MS sem problema algum. Então, né, para vocês verem qual era a capacidade de adaptabilidade desse MS. Pouquíssimos MS sobreviveram até a terceira geração. E o Gelgug foi um deles, tá? Agora a gente vai vamos mudar um pouquinho, vamos para as armas um pouco mais convencionais, né, que é as armas de munição balística ou munição explosiva, tá? Primeira arma que a gente tem aqui, a M120A1, 120mm, também conhecida como Zaco MG, tá? É uma metralhadora clássica de Zaco, tambor de 100 tiros, reutilizada para combates de naves de batalha, porém ela é totalmente inútil contra Luna Titanium, como eu já falei outras vezes, tá bom? As versões mais novas, dessa arma, eles tentaram corrigir alguns problemas, transformando uma arma, além do seu disparo automático, deixaram um disparo semi-automático, e agora também a capacidade de munição podia penetrar levemente Luna Titanium, mas nada assim muito grande, nem fazer grandes estragos. Ela continua sendo... Deu uma melhorada, mas não melhorou muito, né? A próxima que a gente tem aqui é a MMP-80 90mm MG, que é a versão melhorada da Zaco MG, que ela foi transformada pelo sistema de... como é que é o nome? O sistema de reparo organizado. Então ela foi modificada para ser utilizada em vários MS. Essa versão diminui-se o tamanho do projétil para aumentar a velocidade dela. E ela realmente se tornou uma arma realmente anti-MS, tá? Algumas versões poderiam até inclusive vir com um lançador de granada embutido. E normalmente tem aproximadamente um pente de 30 balas. Algumas versões podem até ter mais munições, tá? Essa arma não é descrita como arma oficial do Gelgug A, mas algumas outras versões, por exemplo, Gelgug B, já foram faladas que já utilizaram essa arma, mas a gente não tem como dizer. Então eu vou colocá-la aqui, mas eu não vou dizer que ela realmente era da versão A, tá bom? A próxima que a gente tem aqui, agora a gente vai para HIL-GB05R/360mm Giant Bazooka, tá? Pessoal, essa aqui é uma bazuca de projéteis de 360mm criada originalmente para o Rikidon. Porém, como essa unidade, o Gelgug já foi criado basicamente no fim da guerra, já estava em uso o sistema de manutenção unificado. Então, várias armas tinham capacidade de serem transferidas entre MS. Então, a Giant Bazooka foi transferida do Rikidon, foi passado pro Gelgug, né, a 10 projéteis, e lembrando também que o único projétil desse, né, um projétil de 36 centímetros, tinha a capacidade de destruir completamente o torso de um MS inimigo com um único tiro, tá? MS da primeira geração, um tiro desse e babau, tá? Mais pra frente eu vou até falar que eu realmente, inclusive MS de segunda geração, também conseguiu ser danificados pesadamente com essa arma, tá? Próximo que a gente tem aqui é a versão a Giant Bazooka versão de 380mm, tá? É o mesmo nome, só que só muda o de 360 para 380. E é uma versão modificada para o uso do Odd, tá? Do Odd é uma versão que já aparece já no Gundam Double Zeta, que já é praticamente um MS já quase indo para terceira. A gente já tá vendo o MS de terceira geração. E o Gelgug conseguiu utilizar essas armas, tá? Só que em vez de você carregar 10 munições, só consegue carregar 5 munições, mas ainda tem a mesma capacidade destrutiva atualizado para MS da terceira geração, tá bom? Próximo que a gente tem aqui é o 360mm Bullpup Rocket Cannon, tá? É uma versão miniaturizada, diminuída basicamente do tamanho da metade de uma Giant Bazooka, com melhor sistema de mira e o melhor manuseio, principalmente para áreas apertadas, onde é que uma bazuca daquele tamanho era um pouco ruim de carregar. O Rocket Cannon era mais fácil de manusear, principalmente em áreas apertadas ou dentro de colônias. Então essa aqui é uma versão bem interessante, ela é uma arma criada unicamente e exclusivamente pro Gelgug, tá bom? Próximo que a gente tá vendo aqui, vamos agora para as armas defensivas, né? Agora a gente tem que falar aqui do escudo, né? O escudo é utilizado em um grande pedaço de blindagem compósita. Ele não fala quais tipos de materiais são usados.
E a gente fala, a única coisa que a gente tem certeza é que tem uma espessa camada de bins que serve de proteção contra o MS, aguentando uma punição que poderia, inclusive, destruir o próprio MS, tá? Porém, a certo ponto, um certo ponto de punição que aquele escudo receber, ele vai ser descartado e jogado fora, tá? Ele poderia ser mantido no braço, né? Ele poderia ser mantido num hardpoint grudado ao braço, ou ele poderia ser mantido na mão, ou ele também poderia ser guardado nas costas na versão tipo A ou S, tá? Qualquer outra versão sem ser essa não tinha como, porque a mochila não tirava o hardpoint, tá bom? E agora vamos lá para deposições da unidade. Agora a gente vai para a parte onde é que vocês vão gostar um pouquinho mais, que a gente tem quando que esse MS apareceu, quantas vezes ele foi usado, tudo pra. Então, vamos lá, pessoal. Esse MS tem uma vida bem longa de serviço, né? Ele foi aparecer a primeira vez em o C79 e ele foi continuar até o C90. Ou seja, né, basicamente ele ficou mais de 20 anos em combate, teve 20 anos de uso contínuo. Então é um dos poucos MS que sobreviveram até basicamente o C90. Ele já estava vendo a MS de quarta geração. Então ele durou bastante. Ela foi uma unidade criada para substituir o Zaku 2 e as versões do Dom, e a sua modularidade torna ele uma unidade altamente especializável, tá? Inclusive muito bem defendida para os padrões zeônicos. Ela era muito bem defendida, tanto que ela, mesmo até na quarta geração, ela não era tão ruim assim, tá? Mas realmente, quando ela apareceu na segunda geração, ela era realmente uma unidade de ponta e muito letal ainda, tá? Então vamos ver as unidades as vezes que as unidades foram vistas em combate. Primeira vez que ele apareceu foi em Solomon com a Navel Gato instando Beam Rifle, tá? Teve resultados satisfatórios, porém a gente não sabe o paradeiro nem da unidade nem do rifle. A boa aqui, devido ao atraso da produção, apenas 67 unidades foram disponíveis nessa batalha. Sabe-se que 55 unidades do tipo B e o restante unidade A, C e talvez alguns S, tá? Foi um número muito inferior do que era necessário para combater os Jins, tá? Infelizmente, basicamente eles estavam sobre o número de uns 30 para 1. Então meio que o Gyalgug não fez tanta diferença assim na batalha, tá? E também poucos pilotos experientes e tinham capacidade de utilizar, tá bom? Após a derrota do exército zeônico, vários desses pilotos fugiram levando seus Gyalgugs. Depois de modificá-los, né? A gente apareceu, a primeira vez que a gente vê um depois da Guerra de um Ano em OC-88 foi durante a batalha em que o Gundam Zeta ele vai se refugiar numa nave de classe Guazini, tá? E o piloto Katz, né? Pra quem não se lembra do Katz, ele era uma das 3 crianças do Gundam original, tá? No Gundam C-88. No Gundam Zeta ele já tava com 15 anos, ele já tinha feito o treinamento de piloto, tá? E aí ele fez uma ligação direta, ligando um Gyalgug e disparando um tiro de Giant Bazooka no Gaplante do Yazan, que ele estava em ponto de atacar. Nesse tiro ele acaba destruindo o braço do Gaplante, forçando o Yazan a recuar. Ou seja, e aí depois eles pegam esse MS é trazido para Argama e ele é modificado com peças do Nemo, tornando um híbrido entre a primeira e segunda geração de MS, tá? Mas não foi muita coisa, provavelmente eles mudaram mais a parte de assento, parte de hidráulica, alguma coisinha ou outra, mas ele não foi mudado muito. Em essência ele continuou com o MS da primeira geração, porque ele era muito bom ainda, né? E o C-88, na primeira guerra Neo-Zeon, tá? Ele foi visto no front africano zeônico, tá? E o C-96 foi quando apareceu o ocidente de Laplace, tá? E depois a gente, né? Basicamente, aí daí ele apareceu alguma vez ou outra, tá? Mas não teve muita coisa aqui. No front africano, eles usavam mais a versão de deserto, mas eu vou dar uma explicaçãozinha um pouquinho melhor aqui para vocês. Então, pessoal, variantes do Gyalgug. Versão A, já falei bastante. Versão B, a versão de alta mobilidade, simplesmente vai lá e coloca a mochila, então não vou ficar falando muito mais disso. Versão tipo C, a versão com canhão, tá? Ele tem um canhão extra e também tem um lançador de foguete de foguete múltiplo que fica no braço para melhor uso, tá? Então, basicamente é isso. E a cabeça é um pouquinho modificada para ter um sistema de melhor de mira. Agora a gente vai para as versões realmente modificadas do MS, né? Temos a versão D, que é a versão desértica, tá?
é uma unidade criada para combate de guerrilha no deserto. As modificações foram extensas criadas para essa unidade, tá? Como melhores filtros de poeira, cabos expostos para melhor resfriamento da unidade, propulsores nas pernas e também um periscópio que é colocado no ombro, que é que ele sai da mochila e ele fica na altura do ombro para ele levantar esse periscópio para observação, não deixando esse MS exposto a perigo, tá? Então ele podia ficar atrás de uma duna, levanta o periscópio e fica procurando, fica, né, espionando os inimigos sem colocar o MS em perigo. Tá? Então isso é uma coisa bem interessante que foi criada unicamente para ele. Pessoal, agora a gente tem a versão G, que é uma versão especializada para combate terrestre. Tá? Todos os sistemas para espaço são tirados e adicionado uma mochila propulsora nas costas para dar melhor mobilidade por causa da gravidade. Tá? E os reatores dos braços são substituídos por um lançador de granadas e uma metralhadora Vulcan. Pessoal, não é um de cada, tá? Um braço tem um lançador de granada, outro braço é uma metralhadora Vulcan. Tá? Além disso, também foi reforçado as juntas dele, né? E o sistema de filtragem de ar para não ter problema de ficar engasgando muito. Pessoal, eu tenho duas notas aqui que eu tenho que dar para vocês. Duas unidades que foram consideradas como lendárias, tá? E os seus pilotos. Primeiro piloto que a gente tem aqui é o Kim Berdenstadt, tá? Que ele ganhou a alcunha de Deus da Guerra Impiedoso. E ele estava usando um Gelgug G básico, tá? Ele não teve mudança nenhuma. Ele usava isso aqui. Como é que ele ganhou essa alcunha? Não sei. Tá? É pouquíssima informação que tem desse cara. A única coisa que a gente sabe é que ele ganhou essa alcunha por causa da capacidade que ele tinha com esse MS. Pra vocês verem que o MS era tão poderoso que o cara ganhou a alcunha simplesmente por usar um Gelgug. E o segundo, esse realmente a gente tem mais coisa para informar, né? Que é o Vichy Donahu, né? Também conhecido como... tem a alcunha dele de Trovão do Deserto, tá? Ele era um piloto zeônico, ficava no fronte australiano, tá? Ele utilizava uma versão G, só que totalmente modificada, onde os propulsores das costas foram retirados e colocado a armadura de volta, e algumas modificações, inclusive a pintura dele. Ele ficou muito parecido com uma unidade de pré-produção, porém, uma unidade de terra, tá? Vichy Donahu também era um piloto excelente, muito mais poderoso que muitos outros por aí, tá? E assim, ele ficou horas lutando sozinho contra todo o esquadrão no White Dingo para proteger a retirada do contingente zeônico da Austrália, tá? Infelizmente, no final ele acaba sendo abatido, mas ele conseguiu cumprir sua missão de conseguir proteger a retirada de todo mundo de lá, tá bom? E agora a gente tem mais uma. Temos a penúltima MS, que é o MS-14JG, ou Gelgug Jaeger, tá? É uma versão mais modificada do Gelgug original, tá? Atualizada pelo sistema de manutenção conjunta, simplificando a produção e mudando algumas peças e unidades, tá? E aprimorando algumas outras partes, tá? Além disso, inclusive, né, a versão Jaeger é que usa o Large Beam Rifle, tá? Essa unidade foi aprimorada para uma unidade de capacidade de tiro de longa distância, tornando melhor para uma unidade de comando e uma unidade de atirador de elite, tá? E o melhor sistema de comunicações. Os reatores do braço também foram substituídos por armas de beam de curto alcance para uma forma de defesa de ponto e extremamente letal, tá? Inclusive também ele ganha tanques de combustíveis extras para missões mais longas, e ele não tem que ficar tão preocupado com o consumo de combustível, tá bom? E pessoal, para terminar aqui, a última variação, que é o MS-14 Exame, tá? Que é o Gelgug com o sistema Exame, tá? Pessoal, mencionador aqui que é o sistema Exame. Sistema Exame é um sistema que foi criado por um cientista que estudava New Types, que era o Klaus Lutz Moses, acho que esse é o nome dele, e ele criou essa unidade para fazer um combate os Old Types terem capacidade de lutar com os New Types. Porém, esse sistema é extremamente excruciante para o piloto, tá? O piloto tem uma boa e uma enorme capacidade de falecer usando esse MS, porque ele causava um grande estresse no corpo e no próprio piloto. O que o sistema Exame faz? Ele literalmente desliga todos os sistemas de limitador do MS. Ou seja, ele fica sem limitação nenhuma.
funcionando às vezes até 150% a mais do que a capacidade normal do próprio MS, fazendo com que o MS seja forçado a funcionar acima do seu pico. Inclusive também o piloto funcionava acima do seu pico, que isso acabava causando os pilotos a acabarem falecendo. Tá? Essa versão aparece apenas em um jogo, tá? Esse Galgug aparece apenas em jogo. E esse Galgug ele só aparece por causa que existe uma mudança na linha temporal em que esse cientista não consegue fugir para a Federação, tá? Porque quando ele consegue fugir para a Federação é criadas as unidades da Blue Destiny, tá? Depois eu vou fazer um vídeo explicando essas unidades do Blue Destiny, que eu achei elas são bem interessantes e bem legais. Mas o sistema exame é extremamente perigoso e praticamente pode te matar, tá bom? Então, pessoal, vou terminar o vídeo por aqui. Não vou ficar enrolando muito mais vocês, que já deu já tá dando quase uma hora aqui de vídeo. Eu já tô com a garganta cansada já. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo aqui até o final. Agradeço mesmo. Eu tô tentando fazer um vídeo bem legal aqui pra vocês, trazendo mais coisa, trazendo mais informações pra vocês, tá? Quero deixar alguma coisa bem legal aqui. Então, muito obrigado a todo mundo que assiste os vídeos. Espero que estejam gostando. Pessoal, se inscreve aqui no canal. Esses vídeos dão muito trabalho pra fazer. São horas e horas eu pesquisando, trabalhando, gravando. Às vezes tem que gravar 2, 3, 4 vezes pra ficar um áudio legal, ficar um vídeo legal pra vocês. Então, pessoal, dá essa moralzinha pra mim e deixa o like também e deixa o comentário. Se você tiver alguma dúvida ou algum MS que você queira, deixa nos comentários também que eu vou falar alguma coisa, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.